Celso, para quem não sabe, e a irmã Elisângela são os pais da Tabata, que está no Peru. Inclusive, amanhã cedo, eles estarão indo lá para visitar eles. Visitar a Tabata, a Ágata e o Rafael. Então, pedi para que a gente possa estar orando por eles e para que essa viagem seja sucesso para a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse casal, por essa família, que o Senhor dispôs no coração dele, que a filha, juntamente com a neta e juntamente com Gerro, pudesse obedecer o cumprimento da tua grande comissão, Senhor, e sendo liberado para que pudesse levar o Evangelho entre os povos carentes ao Senhor Deus. E amanhã eles estarão indo para visitar essa família, os filhos, a filha, perdão. Pedimos para que o Senhor os acompanhe nessa viagem, que essa viagem seja de prosperidade, sucesso, tanto quanto a ida como o retorno deles. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Amém. Culto de missões é assim mesmo, bastante informações. Porém, essas informações não apenas para nos encher de conhecimento, mas a gente precisa ter atitude. Eu lendo, também pesquisando, eu vi uma estatística. Falando aqui sobre o celular, acho que a Michelle encontraram o seu celular. Achou, né? Tá, eu recebi recado agora do irmão Jefferson. Lendo e pesquisando, eu vi uma pesquisa que me chamou muita atenção, que tem muito a ver com aquilo que a gente vai compartilhar aqui nesse momento. Segundo essa pesquisa, que a igreja evangélica cresceu muito nos últimos anos, aqui no Brasil. E segundo o pesquisador chamado Victor Araújo, hoje nós temos mais de 100 mil igrejas evangélicas no Brasil. Em um ritmo de aproximadamente de 17 novas igrejas por dia que se abrem. Você ouve essas informações, qual é a sensação que dá? Graças a Deus, não é? Amém. Amém. Mas, número por número, está tudo muito bonito, é lógico. Ouvir a igreja crescendo, estamos com mais de 1000 igrejas no Brasil. Se abre 17 igrejas por dia no Brasil. Nos anima de alguma forma. Porém, esses números aqui, praticamente, eu posso dizer que são fantasiosos. E temos muita coisa errada. Em meio a esse crescimento, e em meio a esse número também. Se os evangélicos estão crescendo no Brasil, o país não deveria melhorar? O Brasil não deveria melhorar? Se nós estamos crescendo muito. Os evangélicos estão crescendo, mas as igrejas estão vazias. O número dos evangélicos estão crescendo, mas as reuniões de orações estão vazias. Eu quero te convidar, vem aqui amanhã às 18 horas ou 19 horas, para ver. Se tiver aqui 10 pessoas orando, milagre. Ainda estamos no ano do milagre, né? Estão dizendo que o número de evangélicos crescendo, mas vem na escola dominical,
Quantas pessoas que estavam na escola dominical? Hoje. Pergunta para a irmã Noemi, que é a nossa diretora. O número evangélico crescendo mais. Os salões de festa e de shows gospel estão lotados de gente. Amém. O número dos evangélicos estão crescendo, mas a maldade cada vez mais cresce. A imoralidade dentro da igreja crescendo escandalosamente, para não falar fora da igreja. A miséria crescendo, as brigas, contendas estão crescendo mais e mais dentro das igrejas. Não estou falando aqui no mundo. A falsidade, a hipocrisia aumentando mais e mais. O número está dizendo que estamos crescendo. É só número. O número dos evangélicos cresce, mas a apostasia, o abandono da fé, tem aumentado, e muito. Esfriamento tem crescido, as epidemias crescendo mais e mais. Toda hora, quando não for diretamente comigo, mas a pastora que traz informações, eu chamo ela de, com todo respeito, ela parece que é jornalista, ela sabe tudo que acontece aqui na igreja, fora da igreja, que novidade que é com ela. Quando me vê, diz, está sabendo? O que houve? Fulano de tal está doente, fulano de tal morreu, fulano de tal aconteceu isso. E assim a gente fica chocado, mas são informações que chegam para nós. O número de evangelhos crescendo, mas a apostasia, o esfriamento da igreja, as epidemias, doenças, enfermidade crescendo. Cadê a igreja que está crescendo, olhando para a gente enferma, doente, e não faz nada? Isso que não cola, do meu ponto de vista. Alguma coisa errada está nisso. Se a igreja está crescendo mais, o Brasil está arruinando, alguma coisa errada está. Não há coerência nisso. Não existe essa coerência. Crescimento com o aumento da miséria. Crescimento com o aumento das brigas, discussões, divisões, epidemia, doenças, aumentando. Aqui mesmo, nossa igreja, aqui tivemos alguns irmãos que foram para a glória. Cadê o poder de Deus, desse povo de Deus que está crescendo? Cadê a unção do Espírito Santo? Dessa igreja que cresce dia após dia. Alguma coisa errada está. Nessa pesquisa, muita flora, nosso pé, nosso ego. Mas, do meu ponto de vista, não é real. E muita coisa errada está. Veja o que aconteceu dos 2 homens que foram para Tessalônica. O que aconteceu com esses 2 homens e algum discípulo de Jesus? Vamos ler a Bíblia. 2 homens chamados, um deles, Saulo, e Paulo, Atos capítulo 17, versículo 1 até 6. Atos capítulo 17, versículo 1 até 6. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Esse dizia, ele é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosas multidão de gregos piedosos, muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentro de malandragem,
ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para o meio do povo, porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades e clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Repita comigo: esses, mais uma vez, esses que têm transtornando o mundo chegaram também aqui. Eles estavam se referindo de Silas e Paulo. Pisaram lá em Tessalônica. A igreja começou a ter, aliás, a cidade inteira, 2 pessoas apenas, começou a alvorecer. Esses homens chegaram também aqui. Esses homens que têm curado, que têm libertado, que têm pregado que Jesus Cristo é o Rei, Jesus Cristo é Filho de Deus. Ele batiza, Ele liberta, Ele salva, Ele cura. Esses homens vieram também aqui. Houve alvoroço na cidade inteira. Agora te pergunto, olha para mim, por favor. Jesus habita em você, sim ou não? Fala sério, habita em você, sim ou não? Você está alvoroçando o quê? Você está alvoroçando o quê? Na sua casa, no seu bairro, na sua rua. Alguma coisa errada está. Com certeza. Nós cremos que Jesus, o mesmo Jesus de Silas e Paulo, que está em mim, que está em você. E nós estamos nesse mundo, as coisas estão piorando, a gente não faz nada. Alguma coisa errada está no nosso meio. Por isso não me iludo com o crescimento da igreja evangélica no Brasil. Tem canceroso, a igreja não cura. Tem gente doente, tem tanta epidemia no meio da igreja. Tanta apostasia no meio da igreja. Tanta coisa errada na igreja, a igreja não faz nada. A igreja está sentada em berço esplêndido, eternamente. Não faz nada. As informações que a gente ouvia aqui, Paulinho falou, comentou também, a gente está sentado ali, a sensação, isso aí não é comigo. A sensação que nos dá, isso aí não é comigo, é para eles. Isso é com eles, não é comigo. Não. Eu estou muito ocupado. Eu tenho meus interesses. Essa é a sensação que dá na gente. Parece que a obra de Deus é somente para meia dúzia. Para pouca meia dúzia que dizem ter chamado. E nós? Se você tem de fato Jesus Cristo na sua vida, que diferença que você está fazendo nesse mundo? Que diferença a sua vida cristã faz? Por onde que você anda? No seu trabalho, na sua vizinhança, entre seus amigos. Porque Jesus habita em mim, é a manifestação da glória dele na minha vida. Aonde eu for, a pastora é testemunha. Aonde eu ando, até me fico constrangido muitas vezes. Olha que, Liliana, eu vou me esconder algum dia. Não há lugar que eu piso que não sou conhecido. Aqui no Guarujá. Talvez por me conhecer como pastor, entre aspas, famoso. Mas não é isso que faz diferença. Isso não faz muita diferença. Viajamos para a Água de Noés. Pisamos lá. Pessoas olhando para a gente e falando que vocês são evangélicos. O que eles viram? Não tinha Bíblia, baixo sovaco, não tinha gravata, ainda mais com aquele calor lá de Água de Noé. Não gosta de usar gravata. A marca de Cristo Jesus deve fazer diferença na sua casa, no lugar onde você trabalha. Irmão, o evangelho que nós estamos pregando está errado. Muita coisa errada. Se terminar o culto, saímos do mesmo jeito que a gente entrou. Amanhã trabalho, vamos continuar, vamos chegar no trabalho, cumprimentar os colegas, e eles não vêem nada de mudança em nossas vidas. É porque Jesus
não entrou na nossa vida. Ele não existe. É fantasia. É religiosidade que eu vou todo dia na WhatsApp NL, todo domingo, quinta-feira. É fantasia. Mas a realidade é: não sou evangélico. Não sou crente. Porque Cristo que habita em mim tem que aparecer entre os incrédulos. Eles precisam ver que esse cara aqui não é comum. Esse homem aqui não é normal. Esse senhor aqui não é normal. Esse aí é o que não gosto de ser, sei lá, aplaudido, não gosto disso. Todo mundo apontando em mim, mas fico com vergonha muitas vezes. Esse é meu temperamento, não gosto muito de ser exposto para todo lugar que for. Foi comprar marmita no restaurante, não me conhece aquele lugar. Pisei, entrei lá dentro lá. Pessoa que trabalha lá na prefeitura. Olha quem está entrando aqui. Todo mundo fica educado. Se comporta. Falei, o que houve? Olha que o homem de Deus está entrando. Não conheço o cara. Não conheço o homem. Falei, como tu me conhece? Falei, a gente sabe que você é pastor. Não é por causa do título. Para mim o título não me faz nenhuma diferença. Título por título. Não me empolgo. O que preciso é a unção de Deus na minha vida. É a presença de Deus. A presença de Deus. Uma oração que eu faço todos os dias da minha vida. Antes de sair de casa, Senhor, que a tua presença deve ir comigo para onde eu for. Eu vou treinar com a tua presença. Eu vou comprar e gosto de fazer compra. Eu vou fazer compra com a tua presença, Senhor Deus. Aonde eu for, Senhor, me carrega. Porque se a tua presença não for comigo, para que eu sirvo ser chamado de cristão? Qual a diferença que a sua vida faz? Te pergunto. O que de notável que é visto em você como filho de Deus? Por causa das músicas evangélicas, a música gospel que você canta, os incrédulos também conhecem, canta melhor do que você. O que faz a diferença em nós? Paulo ensina-se alguns discípulos apóstolos de Jesus Cristo. Em toda a cidade, por onde passavam, causava tumulto. Por causa da ousadia, coragem e o amor por Jesus, eles pregavam que Jesus Cristo é Deus, o único nome que salva, que cura, liberta, transforma. E por causa das suas pregações, milagres, eles realizavam, cidades inteiras ficaram alvoroçadas. Quando chegaram em Tessalônicas, reconheceram eles. Versículo 6 que a gente leu aqui. A população começou a dizer, clamando: esses que têm transtornando o mundo, chegaram também aqui. Que alegria seria, né? Amanhã chegava no trabalho, no seu trabalho lá, os colegas te receberem dessa forma. Nossa, esse cara aqui é diferenciado. Chegou. Como é que você é recebido? De chato? Colega chato, fofoqueira? Maloqueiro chegou. Como você é recebido no seu trabalho? Na sua vizinhança? O doido chegou. Fofoqueiro, malandro chegou. Como você é recebido? Quem sabe mudar o seu testemunho? Esse cara que tem incomodando a nossa empresa chegou aqui. Já contei meu testemunho aqui. Já trabalhei, eu sei o que é trabalhar. Em Angola. Numa empresa francesa. Onde eu trabalhava. Comecei a trabalhar naquela empresa e de repente comecei a pensar, puxa vida, eu estou vindo aqui só para trabalhar. Estou vindo para trabalhar, dia e noite.
eu preciso começar uma reunião de oração no intervalo do almoço. Não queria saber, pedir autorização para diretor, para não sei o quê. Não, vamos começar a orar, aquele período do almoço, nem que seja 20 minutos, vamos orar. Tomei essa decisão. Aí, como nós nos conhecíamos, tocava gongo de oração, aliás, de oração de almoço, nós éramos primeiro na fila. Vamos almoçar, vamos, nos conhecíamos, combinamos com aquela hora do almoço, a gente ia na fila, almoçava primeiro, a gente almoçou primeiro, bom, vamos almoçar primeiro, quando a gente terminar de almoçar, vamos correndo lá naquela sala para a gente orar. Isso virou um hábito. De 5 pessoas virou o número de 10, de 10 virou para 15, de 15 virou para 50 pessoas. Nesse meio de crescimento de grupo de oração, eu fui me despedir, porque tinha que vir no Brasil. Meus colegas olharam para mim e disseram: você está indo embora? Com os olhos cheios de lágrimas. Você é diferenciado. Um dos colegas disse para mim: o que eu faço? O que eu faço para me transformar como você? Eu não tive palavra na hora, emocionado, falei que só entrega a sua vida para Jesus. Falei que quer esse Jesus que você vive. Falei que levanta a mão, vamos orar? Orei por ele. Saí de lá, deixei a marca. Saí de lá, deixei o meu testemunho. Saí de lá, deixei aquela empresa diferenciada. Se amanhã puder voltar lá, eu vou ser reconhecido, vou. Esse que tem transtornado a empresa francesa aqui na Angola chegou de novo. Qual é a diferença que você faz? Se realmente Jesus Cristo habita na sua vida, questiona isso. Se desafia a se questionar isso, meu irmão. Porque não estou falando aqui para os irmãos, porque só para tentar ameaçar ou intimidar vocês. É uma coisa que eu vivo. Eu canso de dizer isso. Jesus, o Senhor está comigo? Me mostra. O Senhor está comigo? Me dá alma. O Senhor está comigo? Me dá evidência que o Senhor está comigo. Eu quero a tua unção, eu quero ter poder. Eu quero ser diferente, Senhor. O Senhor está comigo? Manifesta, revela-te na minha vida. Porque não posso me conformar, me habituar, que o meu cristianismo seja limitado apenas nas quintas, domingo. Não. Isso é uma coisa que está errada. Se o meu cristianismo se limitar apenas domingo, quinta-feira, de vez em quando. Não, Senhor. Não é isso que eu quero. Mas, porém, tem muita gente que está acostumando com isso. O mais importante no domingo vou estar lá. O mais importante que domingo vou estar lá. Quando vem? Vou para a escola dominical. Na terça-feira vou para a célula. Eu vou cumprir meu papel. Irmão, muda de vida. Muda de vida. Muda de comportamento. Anseia pela presença de Deus na sua vida. Anseia pela unção do Espírito Santo continuamente na sua vida. Não se conforma com esse estado em que você se encontra, que tudo está bem, tudo não está bem, coisa nenhuma. Faça algo diferente. Ora para um fogo mais latente na sua vida. O Espírito Santo vem me queimar mais e mais. Eu quero teu fogo na minha vida. Eu quero a tua presença em mim, Senhor. Algo diferenciado, Senhor, para viver nesse mundo conturbado. Eu quero algo diferenciado. Algo poderoso na minha vida. Eu não quero ser um crente raso. Não me conformo a ser um crente raso. Eu vou te buscar de madrugada, eu vou te buscar de manhã, de tarde. Eu vou orar no Espírito o tempo todo. Mas ser um crente raso não é comigo.
Não quero. Me incomodo. Que diferença que o seu cristianismo está fazendo? Que o seu Jesus está fazendo? Você que está com 1 ano de convertido, 2, 3, 4, 5, tem gente com 50 anos de convertido. Que diferença está causando? Que impacto que Jesus que habita em você está causando? Ah, porque pastor, não estamos marcando evangelismo. Preciso agendar evangelismo para você fazer diferença? O evangelismo não é um programa que tem que ser marcado, é uma estilo de vida. Todo dia, toda hora. Ah, porque não tem oração. A oração tem que marcar a oração. Não, a oração é 24 horas. Todo dia é oração. Todo dia é oração. Jesus não fez uma igreja, para ficar trancafiada nas 4 paredes, só cantando, dançando, só ouvindo a mensagem do pastor e no final comer coxinha, açaí. Não. Não é esse o propósito da igreja. Mas para causar alvoroço. Causar o quê? Causar alvoroço nas casas, nas ruas. A igreja precisa marchar, sair nas ruas, sair nos quarteirão, declarando que a glória de Deus está nessa cidade. Abrir mais célula. A igreja tem que sair do calabouço. Não se conformar com essa vidinha aqui. Essa aqui não é igreja. Ah, foi para a igreja. Não, essa aqui é igreja. Vamos fechar o culto daqui a pouco. A igreja é você que vai para casa. Amanhã, onde você vai, causa alvoroço lá. Aonde você vai, entre os seus amigos, colegas do trabalho, não para brigar, mas a tua presença, movida pela glória de Deus, que possa incomodar as pessoas que estão bebendo naquele lugar. A tua presença. Se desafia. Não se conforma, querido. Não aceita a mediocridade espiritual. Não aceita isso. Faça algo para incomodar o inferno. Senão não é evangelho. Senão não é o cristianismo. Nós precisamos sim causar alvoroço nas casas, nas ruas, na vizinhança, nas praças, na praia, nos mercados. Declarar que Jesus Cristo é Deus. Moro num prédio. E nesse prédio já percebi alguma coisa errada. Já discerni já. Converso com o pastor Eliane, ele tem coisa errada aqui. Eu oro para o síndico, não vou citar o nome dele, daqui a pouco eu vou escutar essa minha mensagem. Subsíndico, isso é um pouco estranho. Alguns meses atrás, eles falavam, todo mundo tiraram o zelador, aí toda semana quebra alguma coisa. É portão, é chave, é não sei o quê, é água, toda semana. Reclamação lá no grupo. E aí alguns começaram a sugerir, vamos falar para o pastor benzer o prédio. Tem muita coisa errada aqui. Melhor falar para o pastor benzer o prédio. Eu dei risada, né, cara? Seria ótimo. É verdade, vamos falar com ele para benzer o prédio. Porque eu sou pai de santo. Não, pelo menos que eles entendam que a presença de Deus está naquele lugar. Eu oro por eles. Toda vez, o meu propósito é abrir a célula lá. Toda manhã que eu oro por eles, eu percebo a calmaria no prédio. Mas quando eu esqueço de orar por ele, nossa, perturbação no inferno. Perturbação no inferno, aquele prédio lá, tá? E é garagem. Ontem mesmo briguei, quase briguei. Queria colocar carro na garagem. Um bendito amigo do CDQ lá no prédio colocou no meu lugar. Colocou no meu vaga, a minha vaga. Aí liguei para o síndico lá, tá lá, falei para ele, falei que não, pastor, calma, vou
Manda tirar. Tiraram. Fiquei de boa. Então, mas, de vez em quando acontece um tumulto lá. Aí por isso que eles estão fazendo uma reunião para a gente benzer o prédio. Eu quero chamar você para ir lá. Você vai? Vai comigo? Vai comigo lá? Benzer o prédio? Quantos que vai comigo? Primeiro benzer a sua casa. Primeiro ora para a sua casa. Primeiro ora para o seu quarteirão. Ora para a sua vizinhança primeiro. Né, Serjão? O que de diferença na sua vida tem causado por onde você tem passado, na sua casa, no seu trabalho, entre os que dizem ser seus amigos? O que a Igreja Batista Peniel Vicente Carvalho tem causado de alvoroço aqui na nossa cidade? A gente parou no tempo, como igreja. Como pastor, estou ciente disso. Nós orávamos para que, não sei se quantos se lembra, desfile de carnaval era aqui. Lembra ainda? Lembra? Por que parou? Por que parou? Desfile de carnaval era aqui, aqui na porta. Aqui. Todo o carnaval, o pessoal bancava aqui, alguns acampavam aqui na porta da igreja aqui, e banheiro aqui, era tudo imundícia por aqui. E a gente não dava para sair, entrar, aqui era difícil. Começamos a orar. Começamos a alvoroçar. Parou. Um bom tempo atrás. Mas a questão é, por que a gente parou de alvoroçar a cidade? O que houve? Temos que continuar. Temos que avançar. Com adolescente, com criança, com jovem, com casais, com os homens, temos que continuar marchando em nome de Jesus Cristo. Houve algum tempo atrás uma história contada, mas é realidade. Todo mundo conhece a cidade ou melhor, o país chamado Colômbia. Colômbia era considerado algum tempo atrás como um país com maior produtor de cocaína e também formador de traficantes. Nos anos 80, mais ou menos, a igreja colombiana começou a orar. Tanto orar, decidiram de se encontrar, por pelo menos fazer campanha de oração em estádios. Eles faziam isso. Levou quase um mês. Eles oravam nos estádios. E o que aconteceu? A igreja colombiana conseguiu parar com o tráfico na Colômbia. Na época. Parou. Não era armamento, não era policiais, não era militares, não era, o exército que parou com o tráfico, não. A igreja. Porque quando a igreja ora, muita coisa acontece. Muita coisa acontece. E também quando a igreja não ora, a desgraça aumenta. Quando a igreja não ora. A igreja conseguiu parar com o tráfico e com a produção de cocaína. No século 21, praticamente perto da nossa, havia muita escassez de homem de Deus. E aí um dos homens de Deus, chamado John Wesley, ele faz uma oração que me chamou muita atenção, no seu livro. Ele diz, ele orando, Senhor, dá-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejam, senão a Deus, e que eu abalarei o mundo. Deus deu para ele 100 homens. Não é 200, não é 50. Que se tornaram missionários, que foram para a África, Índia e outros países, ganhando almas para Jesus. Qual
a coerência do nosso evangelho? Qual a coerência do seu Deus, nosso Deus? Que nós dizemos viver em nós, habitar em nós. Faz o quê de diferença? Qual a diferença do seu Deus, do Deus espírita, Deus macumbeiro? Qual a diferença? Pergunta para você mesmo. Qual a diferença que ele vai fazer, o seu Deus, você dizer que esse é o meu Cristo? Qual a diferença que ele vai fazer entre o seu colega que é macumbeiro? Que diferença que ele vai fazer? Não é para ir lá para brigar, para começar a debater a Bíblia, não. A presença. A presença. Porque o Evangelho, porque nós estamos abalando, porque nós não estamos mais abalando o mundo, o Brasil, a Guarujá, a Baixada Santista e a nossa rua. Porque a igreja evangélica perdeu o seu propósito de vida. A igreja precisa voltar para o seu propósito de vida. A igreja se transformou no mundo e o mundo se transformou numa igreja. O mundo se transformou numa igreja. É comum você ouvir pessoas que não são evangélicas se autodenominando evangélicos. E eles dizem, né, o seu palavrário. Consegue dizer, está amarrado. Pergunta, que igreja tu vai? Não vou em nenhuma igreja. Está repreendido. Linguajar comum entre os que estão lá fora, na rua, que não frequentam igreja nenhuma, que não são evangélicos, que nunca foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Usa esses termos que a gente usa no nosso dia aqui, nosso dia a dia aqui. Está repreendido. O sangue de Jesus tem poder. E parece que o mundo se tornou evangélico. E nós nos tornamos o mundo. Segundo lugar, o segundo desvio que a igreja fez, que ela parou na zona de conforto. Infelizmente, a igreja parou em zona de conforto. Gênesis capítulo 15, por favor, rapidinho. Segue a leitura. Gênesis capítulo 15, versículo 1 até 5. Eu só vou contar a história. Se você quiser acompanhar, pode acompanhar, por causa do nosso tempo. Só para ter uma ideia, Abraão e a Sara eram estéril. Tinham dificuldade de ter filho. Nômades. Nas suas andanças, ele andava para cá e para lá, de acordo com a direção de Deus. Abraão cheio de conflitos. Medo. Não tem filho. Irmão, deixa eu só me adiantar. Na nossa época hoje, época moderna, tem muita gente que não quer ter filho. Tem muitos jovens, muitas pessoas dizendo, não, prefiro trabalho. Em primeiro lugar, a profissão do que ter filho. E outros dizem, não, eu vou ter cachorro. Filho de jeito nenhum. Mas na tempos antigos, não ter filho é uma desgraça. Ser estéril é vergonhoso. Eu tive duas irmãs. Uma delas já foi para a glória, minha irmã mais velha, que não era estéril. E ela vivia conflito todo dia, toda hora. Enquanto outras irmãs e pessoas se reuniam, mas ela ficava meio quieta, com vergonha, não queria aparecer à frente de todo mundo. Por quê? Porque não conseguia ter filho. Alguns anos atrás ela morreu. A minha irmã do meio também teve problema de esterilidade. Ficou desesperado, foi procurar tratamento, consegui ter 3 filhos. 3 filhos. Agora está sossegado. Na época de Abraão, na época dos tempos antigos, não ter filho era sinal de desrespeito, vergonha.
Você não tinha nome. Todo mundo tinha filho, mas aquele aí não tem. Era uma época de ser rejeitado por não ter filho. Mas Abraão, ele, com esse conflito de não ter tido filho, mas ele havia recebido a promessa de Deus, que Deus ia abençoar a vida dele. Ele começou a pensar, como é que vai ser meu futuro? Um futuro incerto, cheio de medo. Mas de repente, no capítulo 15, versículo 1 até 5, de repente o Senhor lhe apareceu numa visão e lhe disse. Depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo o perigo e lhe darei uma grande recompensa. Versículo 2, Abraão respondeu: ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. Tu não me desse filho, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro e não empregado. Eliezer, no versículo 5 diz: aí o Senhor levou Abraão para fora. Levou Abraão para onde? Para fora da tenda e disse: olha para o céu, conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Deus chamou Abraão fora da tenda. Abraão estava dentro da tenda. A tenda, aquele lugar, era lugar confortável. Lugar de se esconder. Quando alguém que é tímido vai se esconder onde? Numa casa, num quarto, numa tenda. Lugar confortável, escondido de tudo e todos. Mas não é de Deus. Deus disse para Abraão: sai da tenda. E ele obedeceu, saiu. A vida na tenda é uma vida de rotina, sem nenhuma novidade. Morar em tenda, se a gente pode trazer para hoje, é ter uma vida de rotina, sem uma novidade. Você não tem nada de novo. Passou o ano, vem outro ano, não tem nada de novidade. A rotina da vida da tenda te faz esquecer as promessas de Deus. Abraão tinha a promessa de Deus. Deus havia falado para ele que ele teria filho. A descendência dele ia ser grande. Mas quando ele continuou habitando na tenda, naquela vida tão acomodada, aquela rotina, ele esqueceu da promessa. Mas Deus jamais esqueceu da promessa que ele fez na sua vida, em nome de Jesus Cristo. A tenda também causa esterilidade. Abraão tinha filho. Está numa tenda. Na cultura de hoje, como falei, as pessoas não querem ter filhos. Preferem trabalho do que filhos. Felizmente. Prefere cuidar de cachorro, de animais, do que ter filhos. Abraão, não, com vergonha e medo, o Senhor tirou ele da tenda. Ele disse: sai da tua tenda. Olha para onde? Olha para onde? Fala para o seu irmão, em nome de Jesus. Pare de orar no chão. Olha para o céu. Olha para o céu. Ninguém vai receber nada se do céu não lhe foi dado. Nada. Tudo que você precisa virá do céu. Olha para o céu. Conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Primeiro, Deus estava curando a esterilidade espiritual dos seus filhos, do seu filho Abraão. Por que nós estamos tão acomodados? Você não se sente constrangido, passa o ano inteiro e não consegue levar uma alma para Jesus? Sabe o que é isso? Você é estéril espiritual. A igreja está cheia de pessoas, de filhos de Deus, com esterilidade espiritual.
Nessa noite, Deus vai restaurar o útero espiritual. Vou te dar filhos. Não importa se é homem ou mulher. Deus precisa curar a esterilidade. E nós precisamos ter filhos espirituais. Não é Eliezer, pessoas, amigos, outras pessoas que alcançaram. Mas o meu filho espiritual que vai sair do meu útero. E para isso, Deus precisa curar o seu útero espiritual. Você crê nisso? É no útero espiritual que a gente ganha almas para Jesus. Útero espiritual. A cura da esterilidade espiritual só vai acontecer para quem sair da tenda, da rotina. Sai da rotina, porque Deus quer te curar. Quer curar a sua esterilidade espiritual. Levante uma das suas mãos, mão direita. Repita comigo em nome de Jesus. Nessa noite, eu estou decretando toda a sentença da esterilidade espiritual no meu útero espiritual está quebrado agora. Coloca a sua mão na sua barriga agora. Na sua barriga. Em nome de Jesus. Senhor, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Senhor vai me dar muitos filhos, muitas almas espirituais esse ano, porque o Senhor está curando o meu útero espiritual, está sendo restaurado pela fé em nome de Jesus. Eu vou batizar muitas almas esse ano. Eu vou ganhar muitas vidas nesse ano. Em nome de Jesus. Toda a esterilidade que caia por terra agora. Em nome de Jesus. Amém. Deus precisa curar a nossa esterilidade espirituais. Nós queremos ganhar almas e almas para Jesus. Queremos ganhar mais almas, mais. Que o Espírito Santo queima no seu útero espiritual. Que Deus dá-me filhos. Eu quero ter mais filhos. Mas para isso, você precisa sair da tenda e olhar para o céu. Terceiro e último lugar. Se queremos ou quisermos causar um santo alvoroço na cidade, no bairro, entre os nossos amigos e família, nós precisamos ser verdadeiros discípulos de Jesus. Primeiro, antes de você fazer discípulo, você precisa ser discípulo de Jesus. Paulinho contou que a história, é o texto de Mateus que todo mundo conhece. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e faça com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulo é o processo que a gente entra para cuidar dos filhos espirituais. Tem que ser um discipulado. Ninguém vai, nenhuma mulher, estou vendo aqui lá atrás, tem uma irmã, um homem, que está ali com uma criança. Ninguém vai colocar a criança no mundo, depois colocar ele num saco de lixo. Isso é crime. Ninguém vai colocar uma neném no mundo, de repente ela não quer mais cuidar, deixa para lá, não quer mais saber dele. Como é que aquela criança vai crescer sem o cuidado do pai e da mãe? Discipulado. Discipulado é processo que a gente tem que entrar para cuidar dos neném espiritual que Deus vai me dar. Amém? Mas para isso, antes de você discipular, você precisa ser discípulo. Você não vai conseguir discipular se você não consegue ser discípulo. Não vai conseguir. Talvez seja essa a razão pela qual muitos de nós temos desistido de discipular. Comecei, não dá. Comecei,
Ah, não deu certo. Ah, vou parar por quê? Porque você não é discípulo ainda. Talvez está sendo forçado de discipular as pessoas. Não tem essa paixão, não tem esse amor para cuidar das pessoas. Você tem que discipular. Tem que cuidar das pessoas. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ser discípulo de Jesus é seguir o estilo de vida, no caráter, em obediência de Jesus. Renunciar às vontades pessoais e renunciar às coisas do mundo e da vida pessoal. Ser discípulo de Jesus, diz o próprio Jesus, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. É renúncia todo dia. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a si e a sua cruz e me siga. Por que nós estamos vendo aqui o evangelho que está crescendo de uma forma rasa? Porque não existe discipulado na igreja. Porque muitas igrejas não querem fazer discipulado. Discipulado é difícil, é difícil. É difícil, não é fácil. Você tem que perseverar em discipulado. Agora, essas pessoas que não estão sendo cuidadas, estão por aí. Por isso que também a estatística diz, há mais desigrejado na rua do que dentro das igrejas. Por quê? Porque tem gente que não é cuidado. Porque aquelas pessoas que a gente cuida aqui, vão permanecer conosco aqui. Faltou, vou atrás. Não veio no culto hoje, amanhã vou ligar. Eu vou cuidar daquela pessoa, vou orar por ela, vou incentivar, vamos compartilhar a palavra. Essa é a função do discipulador. Vamos colocar em pé. Vamos colocar em pé. Ser e fazer discípulos. Jesus disse, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pediram em meu nome. Deixa eu falar alguma coisa aqui que vai escandalizar você. O que é mais importante na nossa igreja, na igreja evangélica hoje? Vamos falar da nossa. Qual é a missão mais importante? Algum tempo atrás eu falei isso e reafirmo. Eu poderia parar com tudo que acontece aqui na igreja. Tudo. Ficar só com discipulado. Só. Como algo prioritário, como ordenança que Deus me deu. Continuar com a igreja. Podia parar com tudo. Tudo que acontece aqui na igreja. Só ficar com o discipulado. Eu estaria realizado. Porque essa é uma ordem primária que Deus deixou para mim. A gente está muito preocupado com os afazeres. Não, tem que fazer. Você está sendo cuidado? Está sendo discipulado? Não. Que pena. Você não está discipulando ninguém? Irmão, o mandamento foi dado. E você não quer. Está em desobediência. Não a mim, mas a Deus. Para discipular, é uma questão de obediência. Antes seja discipulado, para se tornar um discípulo verdadeiro e para cuidar também de outras pessoas. Nós estamos retornando novamente com o processo de discipulado. Você pode falar com o irmão Alexandre, com a irmã Emília, se você não está sendo discipulado. Mas você deve ser discipulado. Deve ser discipulado. Nós temos tanta gente desviada. Por quê? Ninguém tem cuidado. Ninguém cuida dessas pessoas. Ninguém discipula. Ninguém ora por essas pessoas. Essa é uma das missões da igreja. Feche seus olhos para a gente orar.